sou o Eduardo Martins e eu quero, nesse vídeo, falar um pouquinho aí para os jovens, né, que a gente já está trabalhando, fazendo o nosso seminário Comece Certo, né, falando de primeiro emprego, de empreendedorismo e de educação financeira para jovens. Então eu quero relatar aqui, em alguns minutos, uma experiência que eu tive quando eu tinha lá os meus 16 anos, não é? Que me servem hoje de lição, me serviu de lição para muitas outras experiências na minha vida. Então eu busquei muito um trabalho de carteira assinada, não é? Já estava fazendo o segundo grau, então acreditava que eu tinha já uma qualificação, não é? Para trabalhar em alguma empresa. Eu busquei muito e não tinha, era difícil, não tinha, era só os chamados bicos, né? Que a gente fazia lá para ter um dinheirinho lá pro final de semana, né? Que é que não gosta, jovem, 16, 17 anos, no final de semana quer sair, quer se divertir e tal. Então minha família era pobre, não é? É pobre, não tinha recurso, eu tinha que batalhar. E o que aconteceu? Em algum momento, um colega de aula, né? Um colega de colégio, me falou que tinha oportunidade na empresa dos pais dele, certo? Então, feitas as tratativas, eu fui contratado. Porém, não era possível naquele momento assinar a minha carteira de trabalho. Tá? O meu empregador conversou comigo, explicou que precisava realmente de uma pessoa, mas não tinha naquele momento condição de assinar a carteira de trabalho. E eu comecei a trabalhar, era um distribuidor de revistas, era um ambiente muito bacana, eu adoro ler, desde pequeno sempre gostei de ler, então me senti muito à vontade. Era um emprego, um trabalho limpo, né? De segunda a sábado até meio-dia, me permitia estudar, que era o meu objetivo principal, e eu comecei a trabalhar. Então eu comecei a aprender a ter um pouco mais de disciplina de horário, trabalhava num ambiente agradabilíssimo, né? Cheio de livros, de revistas. Comecei a conhecer outras pessoas maduras, empreendedores que trabalhavam naquele ramo, e eu comecei a crescer ali. Mas aí vieram algumas dificuldades. Na minha família, mãe e pai, eles tinham aquele conceito das gerações anteriores, né, que muitos de nós ainda temos, que é preciso sempre, quando se vai trabalhar, assinar a carteira, certo? Por quê? Porque se fica muito tempo sem assinar a carteira, fica difícil registrar aquele tempo de trabalho para a chamada aposentadoria. Então eu comecei a ser muito cobrado em casa pelos meus pais, que era necessário, tinha que assinar a carteira, que isso era importante e tal. E o que acontecia? Essa pressão que eu recebia em casa eu acabava transferindo para o meu empregador, para o meu chefe, certo? Conversava eventualmente com ele, dizia, olha, eu gostaria de assinar a carteira e tal, embora eu não tivesse ainda maturidade suficiente para saber tratar esse assunto, mas eu eventualmente tratava. E ele me dizia, olha, Eduardo, eu não tenho condição ainda de assinar a tua carteira e tal. Bom, isso seguiu durante 5, 6, 7, 8 meses, até que ele resolveu assinar minha carteira. Eu fiquei muito contente, opa, carteira assinada, ok, trabalhando em algo que eu gostava, muito bom. Mas o tempo de carteira assinada durou apenas um mês. Ao final de 30 dias ele veio conversar comigo e explicou, olha, Eduardo, eu gosto muito do trabalho, tu nos ajuda muito aqui, é muito importante, porém a minha empresa não tem condição de manter essa carteira assinada. Eu não tenho mais como te manter, então eu vou ter que te dispensar. Okay? Então eu fui demitido, tá? Fui demitido da empresa, saí do emprego que eu gostava. E aí voltei àquela rotina de bico aqui, bico ali, quebra um galho aqui, quebra um galho ali, para ter alguns trocados no final de semana, no final do mês. Então hoje eu vejo, e lendo outras obras aí a respeito de trabalho, emprego, de empreendedorismo, que o que se diz, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A experiência é muito mais importante, muitas vezes, durante um certo período, do que a tal carteira assinada. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Os nossos pais sempre querem, naturalmente, o melhor pra gente. Porém, eles têm um entendimento da geração deles que pode ser que não seja o melhor entendimento para a atualidade. Então, o que será melhor? Nós termos a experiência ou um registro, um simples registro de carteira por algum tempo, um salário fixado, etc. Por causa, pensando lá, daí a 30, 40 anos para frente, né, na tal aposentadoria, se é que ela vai acontecer. Hoje, na atualidade, aí está difícil acreditar na tal aposentadoria do governo, certo? Cada vez estica mais o prazo e cada vez as pessoas se aposentam mais tarde. Então, essa foi a experiência que eu tive e eu penso hoje assim que seria muito mais válido, muito mais importante a experiência. Eu trabalharia hoje, maduro, eu penso, trabalharia muito mais tempo naquele trabalho, naquele emprego,
para adquirir experiência, conhecimento, maturidade e ampliar os relacionamentos com empreendedores, com pessoas que estão no ramo, não é? Trocaria isso aí pela tal carteira assinada. Por quê? Porque a gente cresce muito mais com a experiência, não com o registro em carteira. Claro que ele é importante, mas ele não é tudo. Então, o nosso crescimento se dá pelas experiências. E uma experiência em alto nível, um pouco mais elevado, vamos dizer assim, ela tem um valor muito maior do que um simples registro em carteira. Então, essa é uma dica que eu quero compartilhar, porque eu sei que tem muito jovem hoje em dia procurando, com dificuldade de emprego, tentando se encaixar numa empresa, e pela falta de experiência não consegue muitas vezes alcançar aquela vaga, não é? Então, quem sabe uma experiência voluntária de 30 dias, de 60 dias que seja, para buscar essa experiência, para ter essa experiência, e aí sim apresentar numa outra empresa. Não, eu não tenho registro de carteira, mas tenho um trabalho voluntário de 30, 60 dias, que seja 90 dias, sei lá, porque no final das contas a experiência vai contar muito mais. Na verdade, ela tem um valor muito maior, talvez, até do que um próprio salário na carteira. Claro que é importante, né, ter o salário, ter no final do mês receber um valor pelo trabalho justo. Sim, estamos falando até principalmente da época, agora que se fala muito em trabalho escravo, né? O que a gente está falando aqui não é de trabalhar de forma sem remuneração, trabalho escravo, não, mas sim de buscar, de fazer uma parceria com algum empresário, com alguma empresa e prestar um serviço para ganhar essa experiência, né? Visando algo maior, certo? Então, por exemplo, eu conheço a história de um empresário aqui da cidade de onde eu moro, que a mãe dele levou ele, em algum momento, quando era jovem, uma oficina mecânica e pediu que o dono da oficina o contratasse para trabalhar. O dono falou que não tinha condição de colocar mais um funcionário de carteira assinada e tal. E ela disse que não precisava ele assinar a carteira, que ele trabalharia sem remuneração por algum tempo, né? Ela pagaria, no caso, né? E esse rapaz começou a trabalhar, trabalhou 30 dias, né? 60 dias, e aí o dono da oficina mecânica voltou a conversar com essa senhora, com essa mãe, e disse que a partir daquele momento, esse menino, esse rapaz, começaria a receber salário, porque ele já estava se destacando como um bom funcionário. Então tinha o justiça a receber o seu salário, certo? Então, quando a gente quer, a gente acha meios, não é? Maneiras de buscar essa tão importante experiência de trabalho. É preciso pensar um pouquinho fora da caixa, como se diz atualmente, não é? A gente é muito condicionado a fazer exatamente aquilo que os outros faziam anteriormente, o que os nossos pais faziam, o que os nossos avós faziam. Mas os tempos são diferentes, os tempos são outros. Então nós precisamos pensar um pouquinho diferente, fazer algo inovador, mesmo a contragosto, vamos dizer assim, daquelas pessoas que nos cercam muitas vezes e que não entendem, gostariam que fosse da forma delas. Precisamos fazer muitas vezes de forma diferente, né? E para isso a gente tem que ter personalidade, coragem para dar um passo numa direção diferente. Então, um trabalho voluntário em busca de experiência, não é? Ele tem um grande valor. O que é preciso é a gente saber extrair um bom fruto, um fruto doce desse valor que a gente teve na experiência de trabalhar, certo? Então, hoje em dia, quase que uma desculpa, né? Não tem experiência, mas também não busca experiência. E aí realmente vai ficar muito difícil. Então, eu queria compartilhar aqui essa minha história, a experiência que eu tive sem carteira e que por ouvir muito aqueles que queriam o meu bem, acabei prematuramente saindo dessa experiência, que era uma boa experiência de trabalho, que eu poderia ter tirado um valor maior dessa experiência e teria sido muito útil para mim, ok? Se você gostou desse vídeo, curta aí o nosso canal, se inscreva no nosso canal, Eduardo Martins, porque aqui nós tratamos de trabalho e emprego para jovens, empreendedorismo e também educação financeira, certo? Então curta o nosso canal, curta a nossa fanpage no Facebook, Eduardo Martins Coaching, tá? E o nosso propósito, a nossa missão é ajudar o jovem a ter uma melhor caminhada na sua busca profissional, empreendedora e de desenvolvimento pessoal, ok? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.